3 dias após a mega operação que terminou com 121 mortos, a polícia do Rio de Janeiro ainda tenta localizar e prender o traficante conhecido como Doca. Edgar Alves de Andrade era o principal alvo da operação realizada na última terça-feira nos complexos da Penha e do Alemão. As investigações apontam que atualmente ele é o maior líder do Comando Vermelho fora da cadeia e nada acontece sem a autorização dele. Ontem, o governo Cláudio Castro negou que a operação tenha vazado pouco antes de começar, o que teria permitido a fuga de Doca. Mensagens que constam da denúncia do Ministério Público revelam uma rotina de tortura, treinos com fuzil e ostentação de drogas e dinheiro entre integrantes da facção criminosa. Na praia de Copacabana, 4 cruzes cobertas com camisas das polícias civil e militar foram colocadas na areia para lembrar os 4 agentes que morreram na operação. Na porta do IML, familiares dos suspeitos mortos fizeram um protesto para pedir apoio do Estado e a liberação dos corpos para os funerais. Assim como nos últimos dias, a gente segue com a nossa reportagem falando direto do Rio de Janeiro e o Mário Dias Ferreira, da nossa redação, vai coordenar toda essa nossa ação. Mega operação de reportagem, a gente pode chamar, sei lá. Mário Dias, bom dia para você. Bom dia, Carla, Megali, Sheila e a todos. Uma cobertura muito ampla, não é para menos, diante da repercussão. Temos vários assuntos, quero chamar os nossos repórteres e já vou combinar aqui com o João Boeri para a gente fazer um bate-bola, porque tem tanta informação para a gente ser bastante preciso, objetivo e trazer em âmbito nacional o que a gente aqui no Espaço Local já vem trazendo, a operação de terça-feira chamada Contenção. E antes da gente falar sobre medidas que estão sendo anunciadas depois do escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado, agora um grupo de governadores propondo chamado Consórcio da Paz, vamos saber sobre os números, porque não dá para a gente falar em paz mesmo depois desses dias, numa sexta-feira, com hoje um ponto facultativo para o servidor público estadual e municipal, as escolas, grande expectativa depois do comércio que reabriu ontem na Penha e no Alemão, os colégios públicos não vão abrir expectativa na segunda-feira, porque o dia do servidor público foi na última terça, foi transferido já anteriormente à operação para sexta-feira para os servidores poderem emendar com o fim de semana. Claro que na área de saúde, as UPAs, hospitais funcionando normalmente, mas repartições públicas hoje aqui no Rio de Janeiro não estão funcionando. Com relação às atualizações aos números, João Boeri, traz aí pra gente o que tem de novidade, se é que já teve alguma atualização, inclusive com o mutirão que segue lá no Instituto Médico Legal para identificação dos corpos. Bom dia. Isso, Mário, no centro do Rio. Muito bom dia a você e aos nossos ouvintes. Segue sendo feito esse trabalho exclusivo no Instituto Médico Legal, no centro do Rio de Janeiro, o principal Instituto Médico Legal aqui da capital fluminense, nessa força-tarefa que foi montada aqui no estado do Rio para essa liberação e identificação desses corpos que foram encaminhados ao IML desde a tarde e noite de terça-feira, quando foi realizada essa mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. A informação de dentro do Instituto Médico Legal é que, por exemplo, mais de 100 corpos já passaram por exame de necrópsia e 60 já foram liberados aos familiares, inclusive já liberados para sepultamento. Então, esse trabalho segue e deve ficar até o final de semana. Porque ontem o secretário de Estado de Polícia Civil aqui do Rio, Felipe Cury, ele estava explicando em uma das coletivas de imprensa que o governo do Estado realizou ontem que essa troca de informações com outros estados, uma vez que parte dos criminosos que foram mortos, que pertencem ao Comando Vermelho, são de outros estados. E aí, segundo o secretário, esse compartilhamento de informações demora um pouco. A expectativa é que a gente tenha mais agilidade, porque o próprio ministro Ricardo Lewandowski já disse que faria essa integração entre o sistema de dados para fazer essa identificação com mais agilidez, com mais pressa nesse caso. Mas fato é que ontem, por exemplo, lá no Instituto Médico Legal, no centro do Rio, a gente percebeu e flagrou, principalmente no final da tarde, início da noite, alguns protestos realizados por familiares desses mortos que foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, inclusive a Avenida Francisco Bicalho, e aí passando uma localização para o ouvinte que é de fora do Rio de Janeiro, você que sai da Ponte Rio-Niterói, por exemplo, que está chegando aqui na capital fluminense, normalmente você sai ali na Avenida Francisco Bicalho, então o trânsito ficou interditado por cerca de 20 minutos no sentido zona norte do Rio de Janeiro, sentido Praça da Bandeira, por exemplo, então isso causou um pouco de retenção no trânsito nessa região ontem à noite. E aí, por exemplo,
nessa coletiva de imprensa que citei agora há pouco do secretário Felipe Cury, ele foi questionado porque há algumas denúncias de corpos que foram encontrados, por exemplo, com cabeça cortada. O secretário Felipe Cury disse que a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar, além da fraude processual, também vilipêndio ao cadáver. A gente tem a palavra do secretário. Quem disse que quem cortou a cabeça não foi o pessoal lá que foi buscar o corpo? Segundo lugar, nós instauramos inquérito para apurar o crime de fraude processual pela remoção indevida e ilegal desses corpos, que estavam todos com roupas táticas, camufladas, e chegaram lá todos de cueca, como se houvesse um passo de mágica. Podem ter feito novas lesões nos corpos, inclusive a gente vai expandir essa investigação para apurar também o vilipêndio a cadáver. E aí o secretário Felipe Cury ontem estava explicando também que a Polícia Civil do Rio identificou, por exemplo, que algumas caminhonetes que foram utilizadas para a retirada desses corpos dessa área de mata da região do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha foi inclusive roubada por criminosos em outras oportunidades. Foram veículos que foram roubados em outras ocasiões e que foram utilizados para fazer essa remoção desses corpos. Mas ontem, no Instituto Médico Legal, nossa reportagem conversou com alguns familiares que estavam se manifestando e realizando protesto. A gente conversou com Alex da Costa, que disse que o filho dele, pelo menos, chegou ao Instituto Médico Legal com a cabeça cortada. A gente tem a palavra dele. Sou pai do Iago Ravel Rodrigues Rosário, que foi a vítima de uma execução, porque meu filho não teve nenhum tiro, arrancaram a cabeça do meu filho. Eu estou fazendo a correria, deu em 4.500. A deputada federal falou para mim que a prefeitura vai arcar com tudo. E eu não peguei o número dela e nem do assessor. Ô João Boeri, sobre a informação de que essa operação tinha sido vazada, inclusive no dia que a gente registrava aqui, terça-feira, volta de 5 horas da manhã, ouvintes, moradores, falando que já havia barricadas, fogo e também toda aquela estrutura para impedir a chegada da polícia, as autoridades de segurança se manifestaram de que forma? Secretário de Polícia Militar, Mário, o coronel Marcelo Menezes, ele disse, por exemplo, que mesmo que o DOCA, que tenha sido o principal alvo dessa mega operação na terça-feira, não tenha sido encontrado, mesmo que a polícia tenha tentado encontrá-lo horas depois dessa mega operação, ainda naquela região de mata, naquela região alta do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão, isso não quer dizer necessariamente que a operação tenha sido vazada. A gente tem a palavra do secretário. Nós enfrentamos e nós atuamos no quartel-general do Comando Vermelho, na área em que a gente entende, em que as lideranças, em que o poder decisório sai daquela região. Então, obviamente que era sabido e era previsto que haveria uma grande resistência, um grande confronto para proteger lideranças que estavam atuando naquela região. Só volta um pouquinho, porque a gente, na hora que chamava ali também aquela denúncia lá do IML, a Defensoria Pública, João Boeri, também se mostrou presente lá. E qual foi a alegação? Defensoria Pública do Estado e Defensoria Pública da União, Mário, porque eles estão dizendo, esses dois órgãos estão dizendo que eles não foram liberados para fazer esse acompanhamento do trabalho de perícia, de identificação desses exames de necrópsia que são realizados pela Polícia Civil no Instituto Médico Legal. Alguns deputados federais foram com representantes da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública do Estado, cobrar essa participação mais próxima. Mas a Polícia Civil está dizendo aqui do Rio que só o Ministério Público que indicou 2 peritos para participar desse trabalho em conjunto e que a Defensoria Pública da União e do Estado deveriam ter indicado também esses peritos, Mário. Sobre o enterro dos policiais militares, ontem a gente viu o helicóptero do BOPE aqui na sede do Batalhão de Operações Especiais, também pétalas de rosa durante o velório, e houve, claro, obviamente uma mobilização muito grande de toda a tropa, né, no enterro desses 2 policiais militares. Os policiais civis já tinham sido enterrados no dia anterior. E aí, Mário, chama atenção porque a gente vai descobrindo e identificando, por exemplo, algumas conversas entre esses policiais e seus familiares. Então, por exemplo, ontem nossa reportagem conversou com o cunhado do Éber Carvalho Fonseca, agente do BOPE, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, velório que foi marcado por muita emoção, com a presença do secretário da PM, Coronel Marcelo Menezes também.
mas a gente conversou com o cunhado desse Heber Carvalho Fonseca, esse policial militar que foi morto em serviço na terça-feira nessa mega operação. O cunhado dele, Anderson Araújo, disse que a irmã, então companheira de Heber Carvalho, sempre trocava mensagens com ele durante a manhã para saber como estava a operação. Claro, a gente vive no Rio de Janeiro, a gente sabe como são essas operações dentro dos complexos da Penha, do Alemão, de comunidades aqui do Rio. Eles trocavam mensagens e ele sempre respondia. Mas na terça ele não respondeu. A gente tem a palavra do Anderson Araújo, o cunhado dele. Sempre que ele ia para alguma operação, ela mandava mensagem e assim que ele podia, ele respondia para monitorar e saber que ele estava bem. Só que ela falou com ele no período da manhã e chegou um momento que ele parou de responder. E não era comum, ele sempre respondia quando dava. Bateu uma certa preocupação até que veio a notícia. Corpo do sargento Cleiton Gonçalves, Marinho. Isso, o corpo do sargento Cleiton Gonçalves também foi velado ontem na zona sul do Rio, na sede do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. O corpo dele foi sepultado também, meu amigo. Pois é, eu queria que você complementasse sobre essa denúncia aí do Ministério Público com as práticas do Comando Vermelho de terrorismo ali, inclusive com moradores, né? Isso, Mara. A gente teve acesso ontem a essa denúncia do Ministério Público, uma denúncia do início do ano, quando começaram essas investigações da Polícia Civil, e aí é esse passo a passo. Tem um indiciamento, o relatório da Civil, depois a denúncia do Ministério Público e a Justiça expede esses mandados de prisão que foram cumpridos na terça-feira, por exemplo. Então, a partir desse momento da denúncia do Ministério Público, a gente consegue identificar algumas práticas recorrentes de traficantes do Comando Vermelho. Então, por exemplo, tem muita ostentação, alto poder bélico, tem conversas e mensagens que foram interceptadas durante as investigações que falam, por exemplo, de escalas de plantões em bocas de fumo, em pontos de monitoramento para você saber se a polícia está chegando, se está acessando a comunidade, inclusive por meio de câmeras de monitoramento, de câmeras de segurança que são instaladas pelos próprios criminosos nessas comunidades e através dos pontos de contenção, daquelas seteiras que a gente já falou aqui também na Band News FM, que são instrumentos utilizados pelos criminosos, tipo um buraco em cada parede para você identificar a movimentação desses policiais. E fala sobre tortura contra moradores dos complexos da Penha e do Alemão e contra criminosos de outras facções, de outras organizações criminosas. A gente teve acesso a um vídeo, por exemplo, de um suspeito identificado como Aldenir, que tem anotações criminais, ele está amarrado, ele está algemado e está sendo puxado por um carro. Dentro desse carro, BMW, que é um criminoso conhecido aqui do Rio de Janeiro, muito próximo à DOCA. A gente tem parte do áudio desse vídeo, dessa ameaça que é feita por esse criminoso do Comando Vermelho. Fala. Começa a falar. Já tô falando. Fala mais alto. Qual é, mano? Fala mais alto. Ele falou que deu bagulho, mano. Que tava seguindo pra você, irmão. Qual é, pelo amor de Deus? Fala, quem? Vocês quem? O BM, ele falou que tava seguindo pro Gadernal, mano. Então o Gadernal sabia de tudo, que é isso, cara? Ele falou. Gadernal, nesse caso, Mário, é outro traficante também muito próximo à DOCA, o chefe do Comando Vermelho, segundo essas investigações. Essa denúncia do Ministério Público também mostra algumas conversas entre os próprios criminosos, onde um fala, por exemplo, que não tem um drone com câmera noturna, e outro fala que está precisando comprar porque é necessário investimento em tecnologia. Mostra esse processo de compra de drones que são utilizados por criminosos aqui no Rio de Janeiro também. A gente falou bastante sobre isso, né? Sobre os drones utilizados pelos bandidos, monitorando até granadas lançaram contra policiais. E as medidas? Obrigado, agradecer aqui ao João Boeri, com agora o Vinícius Calixto, porque ontem houve mais uma série de reuniões aqui no Rio de Janeiro. E que história é essa de Consórcio da Paz? Como isso foi divulgado no encontro de governadores? Calixto, bom dia para você. Bom dia, Mário, a você e a todos. Criado ontem, Mário, 2 dias após a mega operação, né, nos complexos da Penha e do Alemão aqui na Zona Norte, reunião que contou não só com o governador do Rio, Cláudio Castro, mas com governadores de outros 6 estados aqui do Brasil. O objetivo é discutir a integração, estratégias de combate ao crime organizado, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Inclusive, o governador do Rio, Cláudio Castro, diz que classificou que a sede do consórcio vai ser aqui no Rio de Janeiro e classificou como
foi classificado como epicentro da criminalidade. A gente tem o trecho da palavra do Cláudio Castro. Eu e minha equipe ficaremos responsáveis pela formalização. Desde já, a proposta é que não seja o governador do Rio de Janeiro o coordenador, uma vez que ficará aqui, porque não é para o Rio, é no Rio e para o Brasil. Então, que a gente possa realmente ter uma visão mais ampla da ideia de segurança pública. Também eu queria rechaçar completamente que seja algo contra alguém ou por causa de alguém. É a favor do nosso povo, é pelos nossos estados, é pelo que a gente acha que tem condição de juntos fazermos. Então não é PEC, não PEC, cada um vai ter a sua opinião diferente. Alguns simplesmente escolhem por obedecer, outros escolhem por discutir. Entre outros representantes de estados, pessoal, que estiveram presentes nesse encontro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou a PEC da segurança. A gente também tem o trecho da palavra dele. O único objetivo que o governo federal quis foi um só, ou seja, tirar dos governadores as diretrizes gerais da segurança pública, que é uma determinação da Constituição de 88 que nos deu. Só isso. É intervenção direta nas polícias dos estados. Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, parabenizou a ação aqui no Rio de Janeiro, dando créditos aí aos policiais, às forças de segurança aqui do estado do Rio de Janeiro para combater a criminalidade. Vamos ouvi-lo. Tem sido, na minha opinião, erroneamente considerada a mais letal, deveria ser considerada a mais bem-sucedida. Não ouvi falar de inocente que foi morto, que é o que geralmente acontece no Brasil por parte dos criminosos. O que nós tivemos aqui foi a maior apreensão de armas, a maior apreensão coletiva de criminosos de alta periculosidade. O que eu vi foi isso. Agora não está com vida hoje, infelizmente, 4 agentes da lei e também criminosos que revidaram os agentes da lei. Então, na minha opinião, uma operação extremamente bem planejada e sucedida. Quem também vai acompanhar, pessoal, todos os desdobramentos após essa mega operação é o Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin também falou sobre isso, disse que está atento a todos os desdobramentos dessas investigações. Ele falou sobre isso também. Todos os integrantes desse tribunal acompanham com a devida atenção, com a plena solidariedade aos familiares das vítimas e, ao mesmo tempo, com a discrição e a sobriedade que são necessárias para, em momentos de tragédias graves como essa, dedicar a elas, na nossa atividade concreta e no lugar devido, as melhores preocupações. Bom, e o governo federal, pessoal, vai enviar peritos da Polícia Federal aqui para o Rio de Janeiro para auxiliar nas investigações e perícias realizadas nos complexos da PEN do Alemão. Essa informação que foi confirmada por fontes da Band News FM. E na semana que vem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, marcou uma audiência com o governador do Rio, Cláudio Castro, para falar sobre essa operação. Vai ser no âmbito da DPF das favelas e no dia seguinte vai ser o dia em que será julgado o recurso do Tribunal Superior Eleitoral. Vai julgar o recurso apresentado pelo MPE, que é o Ministério Público Eleitoral. Esse processo foi incluído na pauta de julgamentos na quarta-feira, um dia após a operação. A gente lembra que a Procuradoria Eleitoral pretende reverter a decisão do TRE do Rio, que no ano passado absolveu o Cláudio Castro e outros acusados no processo que trata de supostas contratações irregulares no CEPERJ e na UERJ, durante a campanha dele das eleições de 2022, pessoal. Só para fechar rapidamente, com relação aos números também, a gente falou aqui de policiais enterrados ontem, dois policiais civis, ainda há policiais internados, um deles um delegado, Megali, Bernardo Leal. Infelizmente ele perdeu uma perna, um dos casos mais graves, e há outros hospitalizados ainda. Bom, eu queria destacar também uma fala que muito infeliz ontem do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Eu acho que não entrou aí no giro, Mário, mas se entrou, você me corrija, por favor, dizendo que a mega operação era uma questão estritamente local e que não tinha a ver com a atividade da Polícia Federal. Como assim?
Como assim? Indo na contramão do que afirmam todos os especialistas em segurança pública e o próprio governo federal, que diz que a questão do crime organizado não é nem nacional, ela é transnacional. E é por isso que o governo está pressionando para que passe uma PEC no Congresso, para que esse trabalho seja coordenado pelo próprio governo. E aí, quando a gente fala do local mais, digamos, conflagrado e mais perigoso do mundo, em que não há Estado como o Complexo do Alemão, vem o ministro da Justiça e diz que essa é uma questão local? Uhum. Mas como local, a gente está falando de tráfico internacional de armas e drogas. Isso. Não tem nada de local naquilo. Com todo respeito, com toda a vênia aqui, é uma espécie de tira-corpo fora do ministro, né? De uma tentativa de não comentar, né? E não se posicionar a respeito de uma das operações mais importantes, para o bem e para o mal, que aconteceram no Brasil, com o maior número de mortos da história, né? Uma operação que está sendo muito comemorada pelas autoridades do Rio de Janeiro, e me parece que o ministro, tentando não se posicionar, né, a respeito, que aliás é o que o governo tem feito, né, dado declarações bastante cautelosas a respeito do que aconteceu no Rio de Janeiro, vem com esse papo de que isso é uma questão estritamente local. Não é uma questão estritamente local, e isso é contraditório com as próprias ações do governo. Se colocando na posição de arquibancada, né? De torcedor, de observador. Quando, na verdade, ontem mesmo a gente trouxe essa informação e acho importante que a gente repita. Segundo a polícia do Rio de Janeiro, 80% dos fuzis recolhidos do ano passado vieram dos Estados Unidos. Outros 20% tinham como origem outros países: Alemanha, Turquia, Bélgica e Suíça. E como entram? Pelas nossas fronteiras. As armas chegam ao Brasil especialmente pelas fronteiras com Paraguai, Peru, Colômbia e Venezuela. A gente tratou disso exatamente ontem. E isso aqui deixa muito claro o papel e a necessidade de atuação firme do governo federal, né? É isso. Mário, bom trabalho. Havendo novidade, só avisar. Valeu, gente. Até já. E até sobre isso, Sheila, rapidamente, um dos fuzis tinha lá escrito Peru, né? Para ter essa noção, quando a polícia notou, tinha mesmo fuzis já com identificação de outros países. Tá vendo só? Valeu, Mário. Obrigada, viu, pelas suas informações.